Meu irmão, minha irmã, estamos dando início a mais um módulo do Apocalipse, o texto profético. Nós falamos até agora da abertura, dos tempos, das aflições e glória, da profecia, e agora vamos entrar no texto profético. O texto profético nos coloca no capítulo 1. O objetivo deste módulo é compreender o modo como se estrutura o texto profético. Quando vamos ler o Apocalipse, não é a mesma coisa de lermos um texto histórico ou um texto poético ou um texto de parábola. O livro de Apocalipse e o texto profético, ele tem uma complexidade maior, porque em um mesmo texto pode haver um espaço temporal muito grande. Por isso, é preciso entender as nuances do texto profético para que consigamos ler as palavras proféticas ou Apocalipse em geral. Nós nos atemos ao Apocalipse no capítulo 1, versículo 3 e 19. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Escreve, pois, as coisas que viste, e as coisas que são, e as coisas que hão de acontecer depois desta. O apóstolo João está sendo instado por Deus, por Jesus, a escrever as visões que ele está tendo, que se traduz naquilo que chamamos o Apocalipse. Nós temos a história de Filipe, que foi orientado a ficar ao lado de Eunuco, e esta passagem está em Atos capítulo 8, o versículo 30 e 31. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Note uma coisa: entender a Bíblia não é tarefa fácil. A orientação que o Espírito de Deus está dando ao eunuco que leu o profeta Isaías é esta: se você não compreende, procure alguém que conhece e te entrega a chave para abrir esse livro. Eu me converti aos 18 anos de idade. Hoje eu tenho 64. Ao longo desse período, eu usei a experiência do eunuco como referência para compreender a Bíblia. Eu entendo que se eu vou conhecer algo, eu vou estudar algo que eu não conheço, a primeira coisa que eu preciso é encontrar alguém que conhece. E quando você vai em busca de alguém que conhece a Bíblia para lhe ensinar, o apóstolo Paulo, em um dos seus textos, ele diz: transmite estas coisas a homens fiéis e estes a outros homens fiéis. Portanto, quando nós buscamos pessoas que podem nos orientar na Bíblia, primeiro nós temos que ter um critério. Esta pessoa tem que ser fundada na palavra de Deus. Aquilo que ela ensina tem que ser fortemente estabelecido de acordo com a palavra, a verdade. Então, ao longo da minha jornada, eu procurava alguém que me pudesse abrir o texto bíblico. A primeira missão que eu tinha era esta: estudar aquilo que a pessoa estava me ensinando, ao ponto de poder ensinar o que ela ensina. Depois, quando eu adquirisse experiência no conteúdo, eu poderia avançar e estudar por mim mesmo.
Por exemplo, o Pentateuco é formado pelos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses 5 livros da Bíblia, eu precisava procurar alguém que pudesse me instruir. E encontrei C.H. Mackintosh. Ele escreveu estudos em cada um destes livros. E só depois que eu li todas as obras de C.H. Mackintosh e entendi como encontrar Cristo no Pentateuco, eu comecei a fazer o meu próprio estudo do Pentateuco. Eu não conseguia entender o livro de Cantares de Salomão. Eu procurei alguém que pudesse me instruir e encontrei numa obra de Wim Malgo um homem experimentado capaz de me abrir esse livro. Eu comprei a obra de Wim Malgo acerca de Cantares, estudei a maneira como ele enxergava o livro de Cantares e como encontrar Cristo em Cantares. Só depois eu comecei a fazer o meu próprio estudo. Eu não conseguia entender o Sermão do Monte. Eu procurei alguém que fosse abalizado para me ensinar o Sermão do Monte. Eu encontrei pastor Martin Lloyd Jones, considerado o maior expositor da Bíblia no século XX. Ele escreveu um livro de 400 páginas. Ele pregava e transcrevia os livros. Ele só escreveu um livro, que foi sobre pregação e pregadores. Todos os outros eram transcrições de suas pregações. Ele pregou 60 sermões no Sermão do Monte. Eu li esta obra e só depois que eu entendi como que Wim Malgo entendia o Sermão do Monte, é que eu ousei estudar a Bíblia por mim mesmo. De forma que eu posso lhe dizer que eu nunca tentei estudar a Bíblia por mim mesmo sem ter passado por alguém que pudesse me ensinar com a devida propriedade o conteúdo que eu deveria estudar. Por isto, a lição de Eunuco e Filipe. Você pode entender o que você está lendo? Como poderei eu entender se alguém não me explicar? Eu fiz a mesma coisa no livro do Apocalipse. Eu adquiri um livro, Estudo Glorioso do Planeta Terra, e estudei até entender o que o autor quis transmitir. E somente depois que eu entendi o que ele estava transmitindo é que eu comecei a fazer os meus próprios estudos. Nós temos que entender que há conflito entre diferentes tipos de leitura. Você pode ler de forma contemporânea ou você pode ler baseado no discipulado. O que é ler de forma contemporânea? É quando você tenta ler a Bíblia reduzindo os textos. Reducionismo, eu chamaria essa prática. É textos baseados em imagens, poucas páginas, grandes letras, frases curtas e muitas figuras. Nada de assunto complicado, de preferência resposta pronta, tudo politicamente correto. Assim, o homem contemporâneo lê a Bíblia. Ora, quando eu ouço, por exemplo, alguém ensinando sobre oração, e o pastor começa a dizer assim: oração é muito simples, é falar com Deus. Nós precisamos nos aproximar dele como um pai se aproxima do filho. Abba, Pai. E ele começa a simplificar o orar. E aí, quando eu leio na Bíblia que os discípulos chegaram para Jesus e disseram: ensina-nos a orar, eu fico preocupado. Porque como alguém no púlpito pode dizer que orar é fácil, se os discípulos de Jesus pediram
para serem ensinados como orar. Então, para mim, à luz da Bíblia, orar não é coisa simples. Precisa de alguém ensinar como orar para nós orarmos com propriedade. Então, quando a pessoa quer reduzir a Bíblia a alguma coisa simples, não, qualquer um pode ler, é simples, não é. A Reforma estabeleceu que cada um é intérprete da Bíblia, cada um é o seu próprio leitor da Bíblia. Agora, nós temos, quando olhamos a Reforma e quando olhamos a constituição, as doutrinas que constituíram as igrejas, como a doutrina de Westminster, a doutrina das igrejas batistas, quando nós lemos a profundidade daquelas doutrinas, nós vemos que homens de Deus estudaram com afinco a palavra, comparando um texto com outro para afirmar a doutrina que era a base de uma igreja. Deixe-me explicar uma coisa para você. Qual é a diferença entre as igrejas tradicionais, e aí eu coloco Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Metodista, das igrejas neocontemporâneas? E aí eu coloco Deus é Amor, Reino Universal de Deus, as igrejas Comunidade, Sara Nossa Terra. Qual é a diferença entre você estar numa igreja batista e numa igreja Comunidade Sara a Nossa Terra? Qual é a diferença básica? As igrejas tradicionais, elas têm um corpo de doutrina estabelecido nos séculos passados. E esse corpo de doutrina é comum a todas aquelas igrejas. As igrejas neopentecostais, elas não têm esse corpo de doutrina estabelecido para todas as igrejas. As igrejas neopentecostais, a doutrina está na cabeça do seu pastor. E você vai a uma igreja e na outra igreja da mesma linhagem contemporânea, você vai perceber que há diferenças doutrinárias entre igrejas que têm o mesmo nome e que deveria seguir o mesmo padrão doutrinário. Não tem. Mas se você for numa igreja batista, numa Assembleia de Deus, numa metodista, numa presbiteriana, e o pastor da igreja local falar alguma coisa que não está de acordo com a doutrina da sua própria igreja, ele é uma exceção na regra. Ou seja, ele pode ser pastor de uma igreja tradicional e não conhecer a doutrina da sua igreja. Isso acontece. Mas na média dos pastores, eles falam em conformidade com essa doutrina. Agora, quando você vai numa igreja neopentecostal, uma igreja contemporânea, a doutrina é do pastor da igreja. O que ele determina é o que a igreja deve entender como correto do ponto de vista da Bíblia. Então, nós temos a leitura contemporânea, baseada em imagens, poucas páginas, grandes letras, frases curtas, muitas figuras. Agora, a doutrina, a leitura da Bíblia, baseada no discipulado, ela é de acordo com a permanência. Gastar tempo meditando, refletindo, fazendo conexões, comparações, decifrando, entendendo, até você conseguir permitir que o Espírito Santo lhe conduza em toda a verdade. A Bíblia se torna a autoridade e você se curva diante dela para aprender o que ela está transmitindo. Então, qual é a nossa metodologia adotada para compreendermos a palavra profética? Em Neemias, capítulo 8, o versículo 8, se você encontrou, esteja curtindo esse vídeo, demonstrando que você está lendo na sua Bíblia aquilo que eu estou citando para conferir se aquilo que eu falo está em conformidade com o que está escrito. Neemias, capítulo 8, o versículo 8. E leram o livro na lei de Deus,
e declarando e explicando o sentido, faziam com que quem lendo se entendesse. Vamos tentar entender o que Neemias está nos dizendo aqui. Como poderei eu entender se alguém não me explicar? Eu tenho que explicar para você a Bíblia até o ponto que você consegue entender. E isso não acontece hoje. Se você for a um pastor na atualidade, grande parte deles, e ele pregar, e ele descer do púlpito, e você chegar até ele e dizer, explique a sua pregação, ele vai ficar nervoso, muitas vezes exasperado, e vai entender mal o seu questionamento. Porque é como se colocasse ele em dúvida. E aí ele, ao invés de sentar do seu lado para explicar de forma pormenorizada o que ele está querendo transmitir, ele impede você de continuar com suas perguntas. Você está perturbando a ordem do culto, vamos assim dizer. Então nós temos hoje uma geração de que se propõe ensinar a Bíblia, mas que não aceita ser questionado no seu ensino, com que tem o propósito e o objetivo de aprofundar o conhecimento daquilo que ele está transmitindo. Ler o livro na lei de Deus e declarando e explicando o sentido, faziam com que lendo se entendesse. A metodologia adotada nesta exposição que eu tenho feito é de buscar informações no próprio texto bíblico, verificar as relações do texto bíblico com outros textos bíblicos, bem como entender como fazer inferência da realidade mediante a aplicação da palavra profética. O processo de mediação no ato da leitura permite que o ouvinte aprenda a apreciar o texto profético, compreendendo como esse texto se aplica em sua vida e na história da humanidade. Então nós temos aqui o espaço e o tempo na profecia. É muito importante que nós venhamos a compreender a noção do espaço e do tempo. Aqui nós temos a linha do tempo, a eternidade passada, a eternidade futura. Nós temos aqui a criação dos céus e da terra, a recriação dos céus e da terra. Nós temos aqui a vinda, morte e ressurreição de Jesus Cristo e o Pentecoste. Nós temos aqui a volta de Jesus e nós temos aqui o arrebatamento da igreja. E aqui nós temos a linha do tempo. É muito importante que nós tenhamos esse senso cronológico da história para estudarmos as profecias. O cosmo foi criado em 3 dimensões, composto de altura, largura e profundidade. Mas também foi criado com a passagem do tempo, que é a 4ª dimensão. Gênesis, capítulo 1, versículo 14 diz: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dias e noite, e sejam ele para sinais, para estações, para dias e anos. Portanto, quando nós estudamos a profecia, nós temos que ter certa noção temporal, porque Deus se comunica conosco na linha do tempo. Mas uma questão é de vital importância. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 46, verso 10. Se você encontrou, esteja curtindo, como quem diz, achei mais rápido do que você. Isaías 46, verso 10. Diz assim: o que desde o princípio anuncio, o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade.
Nesse texto, nós temos a soberania de Deus no contexto da história humana. Deus revela fatos futuros, ainda não acontecidos, com a mesma precisão como se fossem fatos passados relatados por um jornalista. Ou seja, Deus vê o futuro com a mesma precisão com que ele conta a história que se passou. Assim, os profetas são portadores desta revelação divina. Eles tinham a plena consciência que falavam nos seus dias para gerações futuras. Vamos abrir segundo Samuel, capítulo 7, versículo 19. Se você encontrou, esteja curtindo. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 19. Diz assim: foi isso pouco aos teus olhos? Davi está dizendo. Foi isso pouco aos teus olhos, Senhor Deus? De maneira que também falasse a respeito da casa do teu servo para tempos distantes. E isso é instrução para todos os homens, ó Deus. O que Davi está chamando a nossa atenção é que os acontecimentos da casa de Davi têm reflexo até os dias de hoje e até a eternidade futura. Deus falou pela casa de Davi algo que nós devemos prestar atenção. Por exemplo, vamos abrir a Bíblia em Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7. Vejamos aqui, Atos, capítulo 7. Quem está falando aqui em Atos, capítulo 7, é Estevão. E em dado momento, é Atos capítulo 4. Vamos ver, é Atos capítulo 4. Quem está falando aqui é Pedro. Atos capítulo 4. Pedro está dando um discurso e ele diz assim, que Deus vai levantar o tabernáculo caído de Davi. Levantar o tabernáculo caído de Davi. Vamos ver onde está esse texto. Está em Atos, no Novo Testamento. O tabernáculo caído de Davi. Vamos ver aonde que ele se encontra. Se alguém encontrou, pode citar aí. Está em Atos capítulo 15, durante o concílio de Jerusalém. Atos capítulo 15. Diz assim, Atos capítulo 15, versículo 16. Cumprindo estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Aqui nós temos uma profecia citando Davi. Deus vai levantar o tabernáculo caído de Davi. Quando nós estudamos essa história, essa profecia se aplica à igreja. Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E quando Deus restaura o tabernáculo de Davi, ele está restaurando os adoradores, que é a igreja. Então a igreja é o cumprimento desta profecia. É o que Davi diz: Deus fala da minha casa para tempos distantes. Então nós temos que estar muito atento ao que o Senhor está falando. Então qual é o método de escrita da profecia? A palavra profética, ela foi escrita por homens inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Razão porque
a Bíblia explica a si mesmo. A palavra profética, entenda isso, foi escrita em linguagem humana, com todos os recursos que esta linguagem permite, de forma a trazer o entendimento e o significado da intenção divina na sua interação com o ser humano. Então, quando lemos a profecia, ela está em linguagem humana para o ser humano entender. E ele precisa entender os recursos que foram utilizados, os recursos de linguagens que foram utilizados para transmitir a verdade. À medida que o tempo avança, o rastro deixado por Deus se torna conhecido como passado. E quando esse passado se torna objeto de investigação, seus fatos contam história acerca da vida dos povos e nações. Esta é a definição de história. Os fatos passados, quando se tornam objetos de estudo, eles são chamados de ciência social, denominada história, que tem o objetivo de contar como o passado foi. Agora, como que nós devemos ler as Escrituras? Aqui temos um texto profético que está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Vamos abrir em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Nós temos o que chamamos de proto-evangelho, a profecia de que Jesus haveria de vir no ventre de Maria. Vamos ler Gênesis 3, 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Vamos ler o primeiro nível de leitura do que está aqui. Nós estamos no jardim do Éden, há uma serpente que enganou a mulher comeu, deu para o homem, ele comeu também, e eles caíram em pecado. Quem é essa serpente? A Bíblia lá na frente diz que é Satanás, mas aqui é um animal, uma cobra, é uma serpente. Quem é essa mulher? É a mulher esposa de Adão, que nesse momento o nome dela era Varoa. Depois ela recebe o nome de Eva, mas nesse momento o nome dela é Varoa. Então o que Deus está dizendo? Porém inimizade entre você, serpente, e aquela mulher que é a esposa de Adão, e aquela mulher que é a esposa de Adão vai ter uma semente, vai gerar um filho, e o filho desta mulher, esposa de Adão, vai pisar a tua cabeça e você vai lhe morder o calcanhar. Adão poderia ter entendido desta forma. Tanto entendeu que ele trocou o nome da mulher de Varoa para mãe dos viventes, porque ele entendeu que Deus iria tirar do ventre da sua mulher Varoa uma semente que haveria de pisar a cabeça da serpente. Nesse caso, no contexto daquela família, a semente foi Abel. E depois foi Enos. Depois foi Sete. Então, esse é o primeiro nível de leitura. Mas temos um segundo nível de leitura desta mesma profecia e que vai se cumprir 4.000 anos depois. Quem é a semente, a serpente? Lá em Apocalipse capítulo 9, versículo 10 diz: a serpente é a grande serpente, a antiga serpente é o grande dragão, Satanás, o diabo, enganador. Então, lá no Apocalipse, esta serpente que nós vemos ali como um animal peçonhento que enganou a mulher, agora se agiganta para ser o grande dragão, a antiga serpente, Satanás e o diabo,
aquele que engana os irmãos. E quem é a mulher? A mulher é Maria, esposa de José, que teve um filho concebido no seu ventre pelo Espírito Santo. E a Bíblia havia profetizado que uma virgem conceberia e teria um filho. E ele pisaria a cabeça da serpente. Como que Jesus pisa a cabeça da serpente? No momento em que ele morre na cruz. A morte de Jesus é a vitória de Jesus sobre a serpente. E por que a morte de Jesus é a vitória dele sobre a serpente? Porque o salário do pecado é a morte. O pecado entrou pela mão de Adão. E a morte passou a toda a humanidade. Então toda a humanidade ficou debaixo do domínio da serpente. A serpente tinha o domínio da morte. Quando Jesus veio, ele veio sem pecado. Então Jesus não podia ser morto, porque ele não tinha pecado, já que o salário do pecado é a morte. Mas quando o diabo mata Jesus, ele comete um homicídio. Ele mata uma vítima inocente. Pela primeira vez na história, ele mata uma vítima inocente. E ao matar uma vítima inocente, Deus leva essa vítima para o seu juízo. E percebe que ela é absolutamente inocente. Retira ela do túmulo pelo poder da ressurreição. E esse poder aniquila o poder do diabo. É a mesma profecia de Gênesis 3,15. Nós lemos ela em dois níveis. Nós vimos o primeiro nível, o nível histórico dos atos, dos fatos acontecendo no Jardim do Éden. E a projeção dessa profecia 4.000 anos depois, quando Jesus vem, morre na cruz e concretiza a mordida da serpente no seu calcanhar, e a sua ressurreição é a derrota de Satanás. Então, como que nós abordamos o texto profético? Aqui está. Primeiro, o texto profético pode tratar de eventos distintos. Nós vamos falar de cada um deles. Nós podemos ver o texto profético tratar de um texto. Ele tem um texto inicial, um texto final e um intervalo entre eles. Ou seja, o texto profético, vamos voltar aqui. O texto profético pode tratar de eventos distintos. Então, por exemplo, a semente da mulher, a semente da serpente. Nós temos dois eventos distintos. A serpente e a semente da mulher vai morder, a serpente vai morder o calcanhar e a semente da mulher vai pisar a cabeça. Dois eventos distintos. Nós temos eventos simultâneos, ou seja, você lê dois textos bíblicos, como está aqui, você lê dois textos bíblicos e eles estão falando do mesmo período histórico. Só que um pega uma parte do evento e outro pega outra parte do evento. Nós temos eventos sumarizados, quer dizer, um evento que dá um resumo do que se passou antes de começar um novo assunto. Nós temos eventos alongados, é um evento esticado, é mais ou menos, ele pega uma história e aumenta aquela história para nós entrarmos no detalhe daquela história. Nós temos eventos pausados, ou seja, há uma suspensão do evento para que nós possamos entender o que está se passando. Existem eventos elipsados, existem eventos antecipados, existem eventos retrospectivos e eventos completivos. Esta é a dinâmica do texto profético. Se nós não atentarmos para essa dinâmica, nós vamos ler um texto e vamos atropelar o texto sem entender o contexto, sem entender a aplicação, sem entender a história que está embutida no texto e vamos ficar batidos.
Então nós vamos examinar cada um desses formatos de textos para entender uma profecia. Primeiro, eventos distintos. Um exemplo de eventos distintos. Daniel, capítulo 9, versículo 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então vamos entender o texto profético. Daniel está falando que tem um evento que vai acontecer aqui e tem um evento que vai acontecer aqui. Aqui tem o primeiro evento e aqui tem o segundo evento. Daniel diz, olha, desse tempo até esse tempo vai se passar 7 semanas e 72 semanas. Então ele está citando 2 tempos e ele diz que tem 42 semanas, 62 mais 7. Ele está dizendo que tem esse período da história. O tempo profético pode tratar de eventos distintos que se distanciam no tempo, contudo escrito numa única sentença. Uma forma de ilustrar esse conceito é pela observação de placas afixadas no túmulo em qualquer cemitério. Tem a data de nascimento e a data da morte. Qualquer pessoa que for no cemitério, olha para a data do nascimento, olha para a data da morte e diz, esse indivíduo viveu 60 anos, mas ele não sabe qual foi a história. Ele vê um marco, ele vê outro marco, mas ele não conhece a história dentro do marco. Então tem profecias que funcionam desta maneira. São eventos distintos. Eventos simultâneos. Um exemplo de eventos simultâneos. Daniel, capítulo 9, versículo 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, serão 7 semanas e 72 semanas. O mesmo texto que eu li anteriormente. Eventos simultâneos. Eventos simultâneos. Apocalipse, capítulo 12, verso 1 a 3. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa com 12 estrelas sobre a cabeça. E vi outro sinal no céu, eis um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre a cabeça 7 diademas. Nós temos aqui 2 eventos. Uma mulher vestida de sol e um grande dragão. Não tem como escrever na mesma frase os dois. No verso 1 foi dito da mulher. No verso 3 foi dito do dragão. Mas ambos estão no mesmo momento histórico. Eventos simultâneos são aqueles que o profeta apresenta ações que ocorreram concomitantemente, simultaneamente, sincronicamente. Como que a gente explica isso? Por exemplo, uma cobertura de eleição para presidente. A eleição está acontecendo. Todo mundo está indo votar. E os comentaristas em diferentes pontos do país estão comentando o mesmo evento. Estão falando quem é o candidato, como é ele, como vai ser, enfim. Há um comentário coletivo em cima de um evento que está acontecendo. Então temos isto na profecia. Eventos que estão em um mesmo evento. Então aqui, no nosso exemplo, nós temos aqui 2 eventos. Neste caso, nós temos 2 eventos acontecendo no mesmo tempo, no mesmo espaço temporal.
Aqui nós temos dois eventos acontecendo em tempos diferentes. Aqui temos dois eventos acontecendo no mesmo tempo. São os eventos simultâneos. Eventos sumarizados. Um exemplo de evento sumarizado está em Daniel, capítulo 7, versículo 17 e 18. Estes grandes animais são 4 reis que se levantarão na terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade e eternidade. O que ele está dizendo? Que deste ponto até este ponto terá 4, 2, 3, 4. 4 animais. O primeiro animal, o segundo animal, o terceiro animal e o quarto animal. Mas eles estão distantes na história. No entanto, esse texto bíblico está fazendo um sumário deles. É como você abrir um livro e você encontrar na primeira parte do livro o sumário do conteúdo daquele livro. Ou quando você vai assistir um jogo de futebol e os comentaristas dizem, olha, a equipe que vai jogar hoje é formada por esses jogadores e por esses jogadores. Então, um texto bíblico tem a função de fazer um sumário de eventos históricos que vão acontecer ao longo de um período de tempo. Nós temos eventos alongados. Daniel capítulo 7, versículo 19. É um exemplo de um evento alongado. Se você encontrou, esteja curtindo esse vídeo. Exemplo de evento alongado. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Ele era diferente de todos os outros, sob modo terrível, com dentes de ferro e unhas de bronze, o qual devorava e fazia em pedaços e pisava os pés o que sobejava. Olha o que aconteceu. Nós lemos um texto que fez um sumário de 4 animais. No mesmo versículo é citado 4 animais. Quem estuda a profecia sabe que esses 4 animais são 4 impérios que surgiram na terra. Império babilônico, medo-persa, grego e romano. Só que quando chegamos no verso 19 de Daniel 7, ele olha esse quarto animal e ele fala, esse animal é diferente. Ele tem 2 maneiras, 2 coisas distintas. Então tem o animal 1 e o animal 2. Por quê? Ele fala, esse animal é diferente, eu quero conhecer melhor esse animal. Então ele está alongando aquela visão. Ele está pondo um foco maior naquela visão. Ele quer conhecer com profundidade aquela visão. Que animal é esse? Então, quando nós estudamos as profecias, nós temos que entender esta dinâmica que estamos enxergando. Um evento distante um do outro, eventos que são simultâneos, uma síntese dos eventos que estão por vir e eventos que são ampliados para entendermos melhor o que está acontecendo neste evento. Com isso, eu vou encerrando este módulo para que eu possa subir e gravar. Se fez sentido para você, comente, para que você possa demonstrar que você está ativamente ouvindo aquilo que eu estou transmitindo
e o nível de compreensão que você está adquirindo a partir do que eu digo. Salve para você rever o que eu disse. Compartilhe para que outro também entenda o texto profético como você está entendendo. Siga-me para que possamos crescer juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. O meu lema é: conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo. Grato por me ouvir e até a próxima.